a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo. E o devocional Palavra de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar hoje em Atos capítulo 7, versículo 30 ao 34. Diz assim: Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Disse-lhe o Senhor: Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vim agora e eu te enviarei ao Egito. Essa foi uma longa espera em preparação para uma grande missão. Quando Deus parece tardar, Ele não está inativo. Está preparando seus instrumentos, está deixando amadurecer nossos poderes e no momento aprazado nos levantaremos à altura da nossa tarefa. Mesmo Jesus de Nazaré permaneceu 30 anos no silêncio, crescendo em sabedoria antes de começar a sua obra. Deus nunca está com pressa, Ele gasta muito tempo preparando aqueles que pretende usar para um serviço mais importante da sua obra. Ele nunca considera o tempo da preparação demasiadamente longo e desnecessário. O ingrediente mais difícil de se suportar é muitas vezes o tempo. Um golpe agudo e rápido é suportado mais facilmente. Mas quando um sofrimento se arrasta por anos longos e monótonos e a cada dia continua presente, com a mesma rotina enfadonha de irremediável agonia, o coração perde a força e sem a graça de Deus certamente cairá num amargo desespero. Longa foi a prova de José e muitas vezes Deus tem de gravar suas lições no nosso coração por meio do fogo de uma dor prolongada. Assentar-se-á como um ourives e refinador de prata, mas Ele sabe por quanto tempo e como um verdadeiro ourives Ele diminui o fogo no momento em que vê a sua imagem no metal brilhante. Podemos não ver agora o resultado do plano grandioso que Deus está ocultando na sombra da sua mão. E este pode ser-nos ainda oculto por muito tempo, mas a fé pode estar certa de que Ele está assentado no trono, esperando calmamente pela hora em que, em arrebatamento e adoração, diremos: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Sejamos a semelhança de José, mais cuidadosos para aprender as lições da escola da dor, do que ansiosos pela hora do livramento. Há um, se necessário, para cada lição, e quando estivermos prontos, por certo virá o livramento, e descobriremos que não poderíamos ter permanecido firmes no nosso posto de serviço sem as lições que aprendemos na fornalha da provação. Deus está nos educando para o futuro, para um serviço mais elevado e para bênçãos mais sublimes. E se temos qualidades que nos habitam para uma posição de autoridade, poderá impedir de ocupá-lo quando chegar o tempo de Deus. Não roubemos na mão de Deus o amanhã. Devemos dar-lhe tempo para falar conosco e revelar-nos a sua vontade. Ele nunca está atrasado. Aprendamos a esperar. Não corramos afoitadamente diante do Senhor. Aprendamos a esperar pelo seu tempo. Tanto o ponteiro dos minutos como o ponteiro das horas precisam estar apontando um momento da ação. Queridos, nós vamos falar sobre esse tempo prolongado, né? Às vezes nós passamos por algum problema, como o povo que teve que esperar 40 anos por um livramento. Imagine, você esperar 40 anos de luta, de dor, e as coisas estão mudas, e as pessoas oravam e não acontecia. E é como se falasse: cadê Deus? Deus está surdo. Mas na verdade Deus foi provando o povo, foi vendo o que eles queriam. E mesmo assim, aquele povo que queria ser liberto, ainda começou a questionar que no Egito eles eram mais felizes. Porque Deus vai dando provas, Ele vai mostrando, Ele entra no consciente, no subconsciente, Ele quer ver a intenção. É muito difícil você entender a mente de Deus. Mas
você consegue entender os sinais dele. E então imagine um povo escravo, um povo que estava ali murmurando e reclamando todos os dias. Deus vai e fala: isso chega, eu vou dar um livramento a esse povo, eu vou enviar no meio deles, um filho deles, para que de alguma maneira dê o livramento. Então nasce Moisés, durante todo um trabalho, toda uma estratégia que Deus permitiu Moisés passar pelo Egito, passar na casa da filha de Faraó, para poder vir com mão forte, poder ensinar e libertar o povo. E mesmo assim o povo começou murmurando e reclamando contra Moisés. E então muitas vezes as pessoas não sabem o que querem, só vão sofrendo por sofrer e vão reclamando e reclamando porque já acostumaram. Dizem que um cachorro estava em cima de um prego e começava a uivar. Eu falei assim: mas por que ele está uivando? Eu falei: não, porque tem um prego ali, ele está sentado em cima. Eu falei assim: mas por que ele não levanta? Eu falei: não, já acostumou. Então existem pessoas que acostumam com a dor e que não vão mudar, elas não querem na verdade a mudança, elas acostumaram com aquele jeito de ser. E o pior é quando um sofrimento passa a fazer parte de um caráter da sua vida. E então, na verdade, nós temos que entender que qualquer tipo de sofrimento ou prova, ele vai vir o livramento, mas ele vai nos ensinando lições. E é aí que Deus quer, se Ele te quer preparar para uma obra grande, Ele vai te dando estratégias, você vai aprendendo com isso, com as perdas, com os problemas. Nem tudo é ganho, nem tudo é vitória. Tem coisas que você vai chorar amargamente, tem coisas que você vai olhar para Deus e vai falar: Deus, eu não estou te entendendo. E aí vai para cima de Deus e Deus vai falar: para um pouquinho, baixa a sua bola que eu vou te ensinar, porque você não tem a razão disso não. E quantas pessoas vão aprender isso? Vão estar exatamente dizendo: olha, Deus, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Eu falei: calma, espera mais um pouquinho. E essa espera, ela tem um propósito de nos preparar, de amadurecer para algo maior que virá. Só quem passou pelo vale, só quem passa por um tipo de sofrimento pode aconselhar outros que estão passando pelo mesmo problema. E então, quando você é alguém experimentado, quando você é alguém que já passou por lutas, quando você é alguém que já foi experiente na dor, você então pode amar, perdoar e apontar para Deus. Muitas pessoas estão apontando para Deus, mas machucadas, tristes, e dizer: olha, Deus está lá de cima e eu estou aqui, triste, o que vai ser da minha vida? Não, comece a entender o que Ele está fazendo, qual é o propósito. Senhor, eu estou sofrendo, o Senhor sabe, está doendo, mas o que o Senhor quer ensinar? Teve um pastor que ele tinha um filho, e o filho, na verdade, era amigo, companheiro, ia, pegava os meninos, fazia um trabalho no lixão, ajudava, trazia para casa, fazia todo o propósito social, ajudava. E um dia, Deus levou o filho dele com 18 anos, morreu. E aí ele começou a orar no velório, e falou assim: Deus, o Senhor me pediu para que o Senhor, na verdade, cuidasse dos pobres, e eu cuidei. O Senhor pediu para mim ajudar os homens lá no lixão e eu ajudei. O Senhor pediu para colocar pessoas dentro da minha casa e cuidar e eu fiz. Agora o Senhor leva o meu único filho? E então ele começou pensando. De repente, quando alguém pensou que ele estava revoltado por causa do momento da perda, ele disse assim: Senhor, mas se o Senhor, na verdade, quiser pegar mais alguma coisa, pode levar, que tudo é teu. Meu filho está nas tuas mãos, o Senhor me deu, o Senhor o levou. Então aproveita, se tiver mais alguma coisa para levar, leve, porque eu sou teu. Queridos, só quem tem um grau de maturidade, de experiência com Deus, pode dizer isso no meio de uma perda, como a perda de um filho. Eu quero te dizer que há um Deus que nos ensina em tudo, nas perdas, nos ensina a ser mais fortes, nos ensina a viver e a vencer. A Bíblia fala que Ezequiel, ele perdeu a esposa e Deus o chamou para ser profeta ainda novo. E Deus falou com ele assim: olha, não chore, não chore pela sua esposa. E é porque Deus queria ensinar alguma coisa maior. Eu quero te dizer que existem coisas na vida que Deus ainda não te ensinou. Sabe por quê? Porque Ele quer de você algo maior. Mas se nós não conseguirmos suportar uma dor, um probleminha, como que Ele vai prolongar para que nós venhamos ser porta-vozes de algo maior ao mundo?
Moisés teve que passar pelas suas lutas, pelas suas guerras interiores, pelos seus medos. José teve que passar pela traição, por tantas coisas, acusações, para chegar onde chegou, né? O próprio Senhor Jesus, ele ficou nesse período, né, de incubação, né, de 30 anos até se revelar, né? Paulo ficou aproximadamente 12 anos se preparando e quanta coisa não passou para que ele pudesse se projetar. E às vezes você pergunta: Deus, está demorando, está demorando. Mas o que você está aprendendo com cada lição? O mais importante do que a vitória final, a chegada, é a caminhada. O que Deus está segredando na sua vida no meio de uma caminhada? Ele está te ensinando? Ele está te guardando? Ele está mostrando a bondade dele? Ele está revelando a grandeza dele? Você está feliz com ele? Pode ter certeza que existe um plano muito maior, independente do tempo e da demora que está acontecendo. Deus é sábio e Ele sabe por que te escolheu e sabe que a cada instante Ele está pronto para dar um livramento, mas mais do que um livramento, Ele quer que você aprenda todas as lições antes de todos os livramentos que Ele vai te dar. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que o Senhor é esse Deus poderoso, tremendo, que nos ensina, que educa, que permite passarmos por lutas, por provas, mas que sempre nos ensina algo maior, como potencializar esse ensino de uma maneira que venhamos aprender os segredos sábios que o Senhor tem para nós. O Senhor nos chamou para uma obra maior, uma obra grandiosa, e aqueles a quem o Senhor chamou, o Senhor também permite provações maiores para poder ensinar de uma maneira maior. Permita que nesse tempo que se chama hoje, o Senhor nos ensine de uma maneira tão grande que venhamos aprender a esperar com paciência no Senhor, mas reter todas as provas, mas reter os ensinamentos e as lições que o Senhor nos der. Para que então possamos ensinar as gerações, ensinar a todas as pessoas que de alguma maneira o Senhor nos fez bem e que o Senhor foi bondoso conosco na nossa caminhada e o tempo provou que o Senhor revelou o que estava no nosso coração, que era a fé num Deus vivo que realmente estava cuidando de nós. Que o Senhor nos abençoe poderosamente neste dia, que a graça do Senhor seja sobre nós, independente dos problemas que passarmos, o Senhor é Deus e fiel para cumprir as suas promessas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, Devocional Palavras de Vida tem sempre essa mensagem de Deus no seu coração. Saiba que o Senhor tem esse propósito, em abençoar, em guardar, em confirmar, e o tempo é dele, ele é o Deus do tempo. Mais do que o tempo cronometrado, né? Exatamente, ele é o dono do tempo, é o Deus que dá oportunidades, é o Kairos, é o tempo de Deus de oportunidade. Breve, ele vai te dar uma oportunidade de fazer algo tão grande que você vai ver tudo cooperou para aprender essa lição. Que Deus te abençoe ricamente, que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas para ser abençoado, em nome de Jesus.